Fala, agentes de segurança da informação, tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Recentemente eu abri uma caixinha de perguntas, né, de sugestões lá no Instagram sobre que temas, né, as pessoas gostariam de ouvir, saber um pouco mais, né, que eu compartilhasse algumas informações. E o tema que mais apareceu foi justamente o início da carreira de segurança da informação. Pessoas pedindo dicas para quem está começando na área, né, o que tem que fazer para ter sucesso. Obviamente, pessoal, eu não pretendo aqui me estender muito nesse tema, eu vou passar só algumas dicas daquilo que eu acredito, daquilo que eu considero sejam elementos importantes, né, para se ter uma boa trajetória dentro de segurança da informação. Não significa dizer que é uma fórmula, que é uma receita de bolo que vai dar certo para todo mundo e que esse é o único caminho, muito longe disso. Há várias formas de se obter sucesso, há várias formas de se chegar e ter uma carreira bastante exitosa. Eu vou compartilhar aqui com vocês aquilo que eu acredito, tá? Em macrotópicos. Então, a primeira dica que eu dou para quem está começando a carreira é: conheça os fundamentos de segurança. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas tentando começar de trás para frente. O que eu quero dizer? Acabam querendo se especializar em alguma coisa antes de conhecer os fundamentos. Então, acaba sendo uma pessoa que consegue fazer testes, né, de vulnerabilidade, que consegue fazer qualquer tema, tá, pessoal? Pode ser conscientização, o que for, né, qualquer um dos temas inerentes à segurança da informação, quer começar por esses temas mais específicos, só que esquece do contexto do fundamento, né, qual é a base. E isso, de certa forma, pode prejudicar no momento de tomar uma decisão, no momento de entender por que aquele tema realmente é importante, no momento de classificar se aquele item, aquele tema específico que ele está trabalhando, qual a relevância, se está falando de um ativo importante, por que aquele ativo de fato ele é importante. Então, conseguir ter muito claro os fundamentos vai pautar grande parte da estratégia, grande parte do trabalho de todos dentro de segurança. Então, para mim, é algo que a pessoa tem que ter muito forte, tem que ter muito claro, porque no momento de tomar uma decisão, os fundamentos são a base de qualquer estratégia. Segundo lugar, eu considero que seja muito importante ter humildade para ouvir as pessoas que são mais experientes, mas isso não significa dizer que a pessoa deva se eximir de contribuir, de compartilhar o que sabe ou o que pensa sobre o tema. Eu, por exemplo, gosto de trabalhar de forma muito colaborativa, construtiva. Gosto de ouvir a opinião dos outros, o que pensam sobre determinados desafios, sobre determinados temas. Mas para quem está começando, é muito importante ter proximidade com pessoas que já tenham essa experiência, que consigam compartilhar erros, acertos, aprendizados. E isso pode, de certa forma, garantir alguns atalhos, né? Garantir que a pessoa consiga atuar de maneira mais eficiente. Então, essa é uma dica que eu considero seja importante. E lembre-se que também, nesse caso, às vezes a teoria e a prática podem ser um pouquinho distintas às vezes, né? Então, se apega muito aos conceitos teóricos, mas na prática talvez não funcione tão bem, ou talvez tenha uma forma melhor de fazer. Às vezes as experiências podem ajudar nesses contextos, né? A enriquecer, a trazer melhores práticas de fato. Eu considero também importante, em algum momento da carreira, escolher uma vertente de segurança e buscar ser especialista nela. Eu não estou falando aqui de certificações. Certificações são diferenciais, são importantes, mas elas não são mandatórias via de regra. Para alguns processos seletivos, talvez para um trabalho de consultoria, possa ser um pré-requisito sim. Via de regra, acredito que não. Mas buscar se especializar, conhecer profundamente alguma vertente de segurança é muito importante. Ok, num primeiro momento, ser mais generalista, conhecer um pouco de cada frente de atuação, saber como elas funcionam, a importância de cada uma, como montar o quebra-cabeça, como definir a estratégia, por que cada uma dessas vertentes de segurança se completam, são importantes, né? Mas no final das contas é importante definir uma e estudar sempre. A tecnologia avança diariamente.
E os desafios inerentes a essas novas tecnologias também. Muitas vezes a segurança ela não é levada para o momento de concepção dos novos produtos, das novas tecnologias. Acaba correndo atrás, acaba sempre tendo que remediar alguma situação, que melhorar, que aprimorar, porque muitas vezes ela não nasce do jeito mais seguro. Então é importante estar se mantendo sempre atualizado, estudando sempre, se mantendo informado sobre as coisas que acontecem no cenário mundial, no seu ramo, né, de atuação, se é varejo, se é mercado financeiro, o que é, né, se é indústria, enfim, se manter atualizado sobre o que acontece, entender quais são as principais ameaças. Eu falei que a tecnologia, por exemplo, impulsiona muitas mudanças. Às vezes, não necessariamente seja tecnologia, pode ser um contexto mais social, como a pandemia, que impulsionou várias mudanças e, com isso, também trouxe uma série de outros desafios. Então, tudo isso são fatores importantes e que contribuem para a segurança, para um novo olhar, uma forma de fazer diferente, novos riscos, ameaças que acabam sendo criadas em virtude dessas mudanças. Um outro ponto que eu acho legal, assim, e se possível, todo mundo que está começando deveria eleger algum mentor, deveria ter uma pessoa que sirva de referência, uma pessoa com quem se aconselhar, uma pessoa que chegou, né, num patamar que considera bacana, que considera que gostaria de chegar, né, no curto, médio, longo prazo, enfim, que seja, né, alguém que tenha mais experiência e que, ao mesmo tempo, tenha a capacidade de estender a mão, tenha a capacidade de conversar sobre qualquer tema, de explicar, de trazer exemplos, de poder indicar leituras, referências, material de apoio, alguém que conhece os atalhos. Se tem essa pessoa, para quem está começando na carreira de segurança, certamente os resultados e o conhecimento serão catalisados, eu não tenho a menor dúvida. Um outro ponto que eu acho muito importante, e isso não só para quem está começando, mas para quem está começando também, é participar de eventos, palestras, debates sobre segurança da informação, porque isso possibilita conhecer outras realidades, né, que não só aquele mercado, que não só a empresa o qual está inserido, mas quais são os desafios que as outras empresas têm, que outros ramos de negócio têm, como que as pessoas pensam determinados problemas, que estratégias elas constroem. Então isso tudo é muito importante e os eventos, palestras, debates podem contribuir justamente nessa criação dessa visão mais ampla de segurança e de desafio. Isso é bastante importante. Isso eu sei que cabe, essa próxima dica ela cabe para muitas outras carreiras, mas faça sempre o melhor que pode. Dentro da segurança, isso é quase vital, porque se em algum momento fizer corpo mole, deixar para depois, né, alguma coisa que precisa ser feita, pode representar uma dor de cabeça com um incidente, com um problema. Então ter o hábito de fazer tudo com excelência, fazer bem feito, de não deixar as coisas para depois. Se tem alguma coisa preocupando, compartilhar com os demais para perceber qual é a gravidade daquele tema. Então, assim, fazer sempre o melhor que pode. Cabe para muitas carreiras, segurança eu diria que é quase um pré-requisito. Tem outras dicas e mais 3 outros tópicos que eu vou compartilhar aqui rapidamente, que na verdade precisa de um pouco mais de tempo para entender e vivenciar, mas que eu considero sejam importantes também. A primeira delas é: tenha consciência que nem tudo vai dar certo sempre e que incidentes acontecem. Por mais que se defina bons controles, por mais que se invista, por mais que se trabalhe a conscientização das pessoas, nem tudo está no nosso controle. Eventos acontecem. E esses eventos podem trazer alguns problemas, podem representar alguns incidentes. Então é muito importante, quando eu falo de estratégia de segurança, como se constrói,
como se resolve um problema, como se endereça um desafio em segurança, eu sempre penso em 3 pontos: detecção, proteção e resposta. Isso é estar preparado para tratar determinado tema. Proteção, obviamente, implementar controles, né, para melhorar o nível de segurança. Detecção, para tentar identificar o que está acontecendo, se tudo está dentro da normalidade ou não. E, eventualmente, se não estiver, uma análise, né, que já é mais uma parte de resposta, para conter, se for um incidente, ou para responder a partir de procedimentos, o que for, para que aquele incidente tenha menor impacto, para que se tenha boa transparência, se permita dar transparência do que está acontecendo para as pessoas interessadas, o que precisam ter essa informação. Tudo isso é muito importante. Coisas ruins acontecem, incidentes acontecem, problemas acontecem. Uma carreira exitosa que não se depare com esse tipo de situação, eu me questiono muito qual o papel que a pessoa tinha dentro do contexto de segurança. Então, tenha essa consciência. Segundo, exercite sua visão macro e micro de segurança. O que significa isso? Se você fica muito submerso só em segurança, só pensando no desafio, naquele problema, talvez você não consiga construir a melhor solução. É preciso ter uma visão um pouco mais ampla dos processos de negócio, como eles se relacionam, como funcionam, quais as interdependências, quais são as informações que são manuseadas nesses processos, qual é o contexto, o que é importante para o mercado, o qual está inserido, se é que tem algum elemento que seja. Enfim, conseguir por vezes sair, né, da visão de segurança, daquele micro, do problema em si, do desafio em si, para pensar mais amplo, conversar com outras áreas, pensar um pouco mais macro, para se entender o contexto e se chegar a uma boa estratégia de segurança, por vezes vai ser determinante. Não só para endereçar e tratar aquele desafio, mas também para perceber se ele é tão desafiador assim, se ele é um grande problema, ou se na verdade é algo tão pontual que pode vir a ser irrisório, entende? Então é muito importante exercitar, por vezes sair um pouco, olhar mais de forma mais macro, para depois mergulhar de forma mais assertiva no micro. E às vezes é importante estar inserido no micro, estar inserido naquele problema, estar inserido para poder responder, resolver a coisa mais rápido possível, para endereçar uma solução. Então, ter essa capacidade de exercitar essa visão, ela é muito importante. E por fim, tenha resiliência. Porque, como eu falei, nem tudo vai dar certo e nem todo mundo conhece de segurança. Por vezes você vai chegar num fórum lá com algumas pessoas e vai falar sobre determinado ponto que é importante, as pessoas não vão entender. Algumas podem até pensar que segurança está associada à burocracia. Não é mesmo? É importante ter resiliência. É importante capturar isso e continuar fazendo. Entender essas dificuldades e continuar exercitando paciência, o compartilhamento de informações, de conhecimento, de ideias, tentar sensibilizar, mostrar a relevância, onde isso pode trazer prejuízo, dores de cabeça, como isso pode se materializar num incidente, num problema, trabalhar isso constantemente. Eu estou nessa jornada de segurança e cibersegurança há 16 anos e eu trabalho isso sempre, todos os dias. Então é muito importante ter resiliência. Se você perguntar para 10 pessoas o que para elas é segurança, provavelmente você vai ouvir 10 respostas diferentes. Então tenha consciência que as pessoas não dominam esse tema e que vão precisar da sua ajuda para definir uma boa estratégia, para implementar bons controles, para definir requisitos, o que quer que seja. Por fim, pessoal, essas são as dicas principais que eu me recordo aqui, que eu acho importante. Se você tiver dúvidas, mande comentários, críticas, sugestões serão muito bem-vindas e eu espero ter ajudado. Combinado? Forte abraço e até a próxima.